Fica à vontade, pastor Marcos. Amém, queridos. Boa noite, né? Como nossa irmã já falou, somos aqui de Curitiba e o Senhor tem nos dado a graça de andar junto com a família dele, né? Que está espalhada por esse Brasil e por esta terra abençoada que ele nos deu. Foi uma surpresa, assim, quando ela mandou mensagem, mas quando o Marcelo, ele gosta de me aprontar essas surpresas aí, mas tudo. E dentro desse tempo que nós estamos passando, vamos tentar compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem falado aos nossos corações nesse tempo de festa das trombetas, nesse tempo de preparação, nesse tempo de Yom Kippur. E é interessante porque desse tempo, dentro desse tema que vocês estão aí intercedendo, estão aprendendo nesses dias, nossa irmã Ivonete falou para mim que gostaria que a gente falasse um pouco também sobre o ministério de Elias, né? E eu acho muito pertinente falar de Elias nessa época, porque quando nós falamos de festa das trombetas, nós estamos falando de algo muito específico de Deus para nós como igreja, como nação, específico para nós como povo dele, porque para os judeus, para Israel, todas as festas são celebrações as quais o homem celebra a Deus pelos seus benefícios, pelas suas dádivas, por tudo aquilo que ele tem dado. Mas na festa das trombetas, a gente declara uma independência dele, e nas trombetas o que acontece é quando Deus ele intervém realmente na vida da humanidade e a nível global. Porque é dentro desse entendimento, dentro desse lugar de volta para ele, do toque do chofar que abre, que rasga os céus de forma a atrair a atenção de Deus para essa terra de uma forma mais específica. Eu digo assim, de uma forma mais, eu falo assim, mais vívida até nesse tempo. Porque quando a gente fala das trombetas, a gente fala de uma época no qual o Deus ele vem para nos agraciar e modificar o tempo futuro. Trombetas ela aponta muito para aquilo que será a manifestação do Filho, a manifestação do nosso Rei Jesus que virá. Ela aponta para esse tempo profético da manifestação dele, da volta dele. E é incrível que quando a gente fala de um tempo como esse, não tem como não falar de Elias. Não tem como falar dos apontamentos proféticos de Elias e também do espírito de Elias, como diz a palavra. Porque quando a gente fala de Elias, a gente vê que Elias vivia num tempo muito parecido com o tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente pega lá em Primeira Reis, no capítulo 17, quando Elias aparece, a gente vê que antes dali, Elias, ele não está sendo mencionado, ele não está sendo falado. Mas há um contexto no qual a nação de Israel está vivendo, um contexto de apostasia, de idolatria, de desvio daquilo que é a vontade de Deus. E eu vejo isso muito pertinente para os nossos dias, entende? Nós como intercessores, nós como homens e mulheres de Deus se colocam na brecha e que têm buscado esse lugar de apontamento para os dias do fim, para os dias que estão vindo, nós conseguimos identificar no nosso dia a dia como o espírito que atuava naquela época em Israel tem sido atuante nos dias de hoje, entendeu? Essa é uma coisa que
que pega muito para nós, porque Elias ele surge num contexto de que os reis de Israel estavam totalmente contaminados e no final dessa fila está Acabe com a sua esposa Jezabel. E a palavra nos relata que para que eles pudessem ter paz com os seus vizinhos, ele faz um acordo e se casa com essa mulher, uma mulher que era filha de um rei que era o líder dos sidônios, os quais eram extremamente idólatras e adoravam a Baal. E essa mulher, ela além já da apostasia a qual Israel vivia, ela ainda traz essa adoração a Baal para dentro da nação de Israel. É nesse contexto que Elias surge. E Elias já surge no contexto, ele já surge confrontando o rei. Mas aqui eu quero dizer assim que esse confronto que Elias traz ao rei é um confronto que é pautado na obediência daquilo que Deus ordenou a ele. A gente, muitas vezes, nós nos pegamos nos dias de hoje, e eu tenho conversado muito com alguns irmãos aqui, que nós, nos dias de hoje, nós queremos resolver as coisas, nós queremos que as coisas sejam solucionadas, nós queremos achar, como é que eu falo assim, ferramentas, nós queremos ter estratégias para que as coisas sejam resolvidas e para que a gente possa ver o reino de Deus se estabelecer e a vontade dele ser feita e tudo mais. Mas há uma necessidade de nós ouvirmos o que Deus está falando nesse tempo, para que isso seja efetivo. Elias, ele não tinha estratégias próprias, mas ele tinha uma ordem de Deus. E o que que ele fez? Ele vai, aquele cara desconhecido, aquele homem desconhecido, ele só vai diante do rei e fala: assim diz o Senhor, não vai chover, não vai ter orvalho, não vai ter uma gota, não vai ter nada, e vocês vão ficar na seca. Imagina o rei olhando para ele e falando assim: quem é esse cara? De onde surgiu e como ele tem ousadia para falar isso? Entendeu? E ele fala isso e simplesmente deixa o rei lá com os pensamentos dele e pronto. Aí eu fico pensando, às vezes, ele podia ter ficado lá e falar assim: bom, Deus falou, eu falei para o rei, mas agora eu preciso ficar aqui no palácio para acompanhar, para ver se ele vai realmente colocar em prática, vai ouvir o Senhor, se ele vai se arrepender e eu vou ter que estar aqui dando uma assistência. E por que que eu falo isso? Porque muitas vezes nós somos assim. O Senhor nos dá palavras e eu tenho. A gente tem discutido muito isso aqui em casa, eu, minha esposa, os irmãos, a gente tem falado muito sobre isso. Que às vezes o Senhor nos dá a palavra, mas nós queremos tratar a estratégia, traçar a estratégia para que a palavra se cumpra. E nós devemos lembrar que a palavra foi dele e o cumprimento é dele. Ele decretou um juízo sobre Israel naqueles dias. Eu vejo sim que Deus tem decretado juízo sobre a terra nesses dias. E muitas vezes nós não temos a coragem de falar sobre isso. Porque não é legal falar do juízo do Senhor, da severidade dele nos dias de hoje. Mas a palavra diz que antes do dia grande e terrível do Senhor, o que que aconteceria? Viria o espírito de Elias que alinharia as coisas e que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Alinhar, converter, quer dizer trazer de novo lá no começo as coisas. Ou seja, ele vai trazer uma revolução de pensamento, uma revolução de atitudes e uma revolução de entendimento. E muitas vezes nós buscamos essas soluções, esses apontamentos em Deus,
na força do nosso conhecimento. Nós, como intercessores, eu falo de mim porque eu muitas vezes eu quero, Senhor, o Senhor trouxe, então por que o Senhor não resolve isso? Por que não acontece hoje? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Porque a gente tem uma pressa, a gente tem uma urgência que as coisas aconteçam. E, mas o Senhor, Ele quer que a gente simplesmente obedeça a Ele. Porque na obediência vem o princípio da caminhada. E na caminhada vem o ajuste e o entendimento necessário para o cumprimento das palavras. Aí eu vejo que o Senhor, depois que ele fala para dar essa ordem a Elias, ele vai lá, dá a palavra ao rei, e o Senhor fala para ele: agora você se retira daqui. Você já falou, agora vai, se retira. Vou mandar você lá para Queriate. Vai lá para um lugar lá onde pouca gente conhece, na beira do riacho, e eu vou cuidar de você. O que Deus estava ensinando para Elias? Ele falou assim: agora eu vou treinar você para a próxima etapa. E aqui vem algo que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos. O Senhor, ele dá uma palavra, ele decreta seus juízos, mas ele quer que os seus profetas estejam dispostos a se fortalecer, a se estruturar para a próxima etapa. Eu abro um parênteses assim, imagina se Elias tivesse permanecido próximo do rei, cuidando se ele ia colocar em prática, se ele ia se arrepender, tivesse ali perto do povo, declarando ao povo o tempo inteiro: olha, o Senhor falou que não vai chover, e não vai chover até que ele fale, e não vai chover até que o Senhor decrete, então precisa se arrepender, vocês precisam mudar de vida, e o tempo todo batendo na tecla, ele não estaria sendo estruturado e não estaria sendo fortalecido para o próximo passo que Deus tinha para com ele. Porque quando nós lemos a palavra, a gente vê lá que Elias, ele obedeceu o Senhor, decretou a palavra do Senhor, e ele sai, ele tem esse tempo, mas ele volta e ele derrota os profetas. Amém? Agora vamos nos colocar no lugar de Elias. Ele não sabia o que ia acontecer depois. E às vezes nós queremos construir o caminho por conta daquilo que a narrativa bíblica fala, daquilo que nós temos como conhecimento da palavra. Mas Elias, ele estava disposto a obedecer ao Senhor e a cumprir cada etapa. Aí o Senhor fala para ele: eu vou te levar para a beira do riacho, lá você vai ser alimentado pelos corvos e você vai tomar da água do riacho. Mas chega um tempo que a água do riacho seca. Ele fala: agora você vai sair daqui e você vai entrar lá em Seré. E lá você vai encontrar uma mulher e ela vai te alimentar. E eu vejo assim que Elias, ele vai para esse lugar e ele fica em isolamento, ele fica nesse lugar assim desconhecido. Ele vai para junto de uma viúva, que o Senhor usa ele para abençoar a vida dela, mas ao mesmo tempo ele está num lugar isolado. E a palavra fala que ele estava vivendo com ela na casa, com ela e seu filho. E ali ele passa por situações nas quais o filho dela morre, né, falece por conta da doença, e ela cobra ele, fala: você trouxe maldição para minha casa, o que eu fiz de errado e tudo mais. E ali ele mais uma vez, fortalecido no Senhor, porque ele tem mais uma experiência com Deus. Ele ouve a voz de Deus e ele declara a vida sobre o menino e o menino ressuscita. Então, esse homem que tem essas experiências, que tem essas coisas e tudo, ele vai, ao longo desse período, desses anos de seca em Israel, o Senhor está sustentando ele, cuidando dele, preparando ele para o próximo passo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando assim: nós temos vivido um tempo de sequidão no Brasil, um tempo bagunçado, e onde estão todas as palavras que Deus deu para a nossa nação, todas as coisas que Deus deu para nós como igreja, todas as palavras que Deus deu, será que nós nos enganamos, não vimos direito? Eu falei: calma, estamos no período de preparação.
Nós estamos no período que o Senhor está nos estruturando para o próximo passo. Queridos, não tem como nós nos prepararmos para derrotarmos os profetas de Baal, para derrotarmos e aniquilarmos eles, como fez Elias, sem estarmos preparados para isso. Para isso, nós precisamos ser alimentados por Deus, ser tirados da evidência por Deus, ser colocado no tratamento dele e descobrir que não estamos sozinhos. E nessa medida de descoberta, nós somos fortalecidos nele. Eu tenho ouvido relatos de muitos irmãos intercessores que têm ficado doentes, têm tido problemas na família, em casa, têm problemas, têm brigado com depressão, brigado com setas do inimigo sobre a vida deles dia após dia. Porque eles têm falado assim, olha, não está fácil, está pesado, o peso está grande. Mas eu tenho dito assim, isso é para mostrar que é na nossa fraqueza que ele vai ser a nossa força. Porque à medida que eu estou fortalecido, eu não dependo da força dele. Quando eu não é incrível porque nós como seres humanos, e quando nós não estamos passando por lutas, não estamos passando por certas provações, dificuldades, nós não estamos totalmente dependentes dele. Nós sempre temos as nossas estratégias e os nossos escapes, né? Mas à medida que nossas debilidades vêm à tona, nós começamos a manifestar a força dele em nós. E essa força dele é que vai dando para nós estrutura, vai dando para nós musculatura para a próxima etapa. Um, um homem de Deus, ele não estando fortalecido diante de como estava Elias, 450 profetas que clamavam e que tinham uma autoridade estabelecida pela rainha e pelo rei daquela nação, diante de uma força como aquela, ele pode ter medo. Ele poderia balançar. Será Deus mandou isso mesmo? Agora ele mandou eu vir para cá, e agora esse povo todo aí? Mas a preparação que ele teve no tempo de, a gente fala assim, de isolamento, fez com que ele estivesse apto a declarar o que Deus ia fazer naquele dia, naquele exato momento e daquela forma. Então, às vezes, quando nós estamos passando por situações adversas, estamos tendo lutas, estamos tendo as coisas, não se desespera, sabe? Diga assim, Senhor, onde estão os corvos? Onde está o riacho? Me leva para lá. Eu quero ser alimentado por você. Eu quero saciar a minha sede em você. Porque muitas vezes tudo que nós temos de estratégia de conhecimento não vai ser suficiente. O nosso estudo, os nossos cursos não serão suficientes. Mas a nossa dependência, a nossa obediência será suficiente para sermos fortalecidos nele. E quando a gente fala de Elias, daquele que vem para apontar o caminho do Senhor, que vem numa autoridade para aplanar as coisas que estão tortuosas, trazer um caminho reto pelo qual o Senhor vai caminhar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores vai caminhar, nós falamos de um lugar e de obediência, nada mais que isso. Viver em obediência é a melhor coisa. É ouvir a voz dele, obedecer e esperar o próximo passo. Porque o passo ele vai dando a cada dia. À medida que eu obedeço, ele vai dando o próximo. E eu não sei qual que é o próximo, mas ele vai dizendo. E a revelação dele vem a cada dia a nós e nós vamos sendo fortalecidos na caminhada. Nós não podemos parar para tentar entender, mas nós devemos seguir na obediência. Que a obediência que nos fortalece, a obediência que nos vai fazer seguir em frente. E a obediência, queridos, é incrível, porque é a obediência que nos dá autoridade.
Não é o conhecimento que nos dá autoridade, tá? E alguns pensam que os apóstolos eles foram revestidos de autoridade só porque desceu o Espírito Santo sobre a vida deles. Mas o que levou eles a receber o Espírito Santo foi a obediência. Porque a ordem de Jesus para eles foi a seguinte: ficai em Jerusalém até que. Aqui era o que? Era uma condição. Então, aqui ele estava dando uma ordem a eles. Eles obedeceram a ordem dele, por isso eles foram revestidos e tiveram autoridade. Elias, ele obedece a ordem de Deus, ele vai para o lugar de isolamento e depois ele obedece a ordem de Deus quando Deus fala para ele: agora você vai se apresentar diante do rei. E é incrível, o rei está procurando ele, está tentando dar fim nele, como esse cara decretou isso e sumiu. Aí ele manda anunciar ao rei que ele fala assim: hoje eu vou estar diante dele. Por quê? Porque foi o tempo que Deus determinou para que ele se apresentasse diante do rei e o desafiasse daí. As condições que nós temos na nação brasileira, o período pelo qual estamos vivendo, depende muito de como nós vamos nos posicionar em obediência para que o Senhor decrete o dia que nós vamos confrontar esse espírito que age na nossa nação. E isso diz respeito a um espírito de unidade e obediência, de forma que todos entendam uma obediência e uma submissão a Deus em unanimidade, no mesmo espírito, orando as mesmas coisas, entendendo o que o Senhor está comunicando. Nessa plenitude de entendimento, nessa plenitude de obediência que o Senhor vai agir e vai transformar a história da nossa nação. Hoje ainda a gente tem muitas estratégias baseado naquilo que nós conhecemos, a gente ainda busca muito entendimento em livros, muito entendimento em apostilas, em palestras e tudo mais. Mas eu tenho conversado com muitos irmãos, nós temos deixado muitas vezes de buscarmos ouvir o que o Senhor está falando na sua palavra e obedecer. Obedecer é colocar em prática no dia a dia e esperar que ele diga como devemos agir no próximo etapa. E eu creio que isso é de suma importância para o que Deus tem a fazer. Para as coisas que Deus está apontando para nós como nação, Ele está apontando para nós, para os dias derradeiros que temos, elas estão totalmente ligadas à nossa obediência a Deus. E a gente vê que um homem como Elias, que depois de ele ter obedecido o Senhor, ele enfrenta toda aquela situação, ele mata os profetas, aí o Senhor fala para ele: agora você sai da presença deles, vai. Mas aí Elias, ele caminha, ele vai longe, e ele fala assim: vou descansar agora, porque foi cansativa a minha batalha, mas as coisas não estão fáceis para mim. O que Elias mostra para nós? Que nós vamos ter batalhas que nós vamos vencer, nós vamos passar por situações a qual a nossa oração vai ser ouvida, a resposta virá, o milagre de Deus vai acontecer, aquilo que nós esperávamos vai acontecer, mas ainda assim nós vamos passar por outros perrengues. Nós vamos estar novamente no lugar de deserto. E é incrível porque lá no. Deixa eu pegar aqui. Porque em Reis ali, no capítulo 19, né? A palavra mostra que Elias ele foi parar numa caverna. E quando a gente vê no versículo 11, 12, 13 ali, a gente vê como ele está discutindo com Deus, mas quando Deus pergunta para ele o que você está fazendo aqui, ele tem uma justificativa com Deus. Ele fala assim: Deus, olha, eu me afastei porque esse povo é obstinado, é desobediente, se afastaram do Senhor.
fizeram isso, aquilo. Ele aponta todos os defeitos de Israel para o Senhor. E o Senhor fala para ele: vai para outro lugar. Não é para você estar aqui. Não fala. E aí ele vai, anda lá 40 dias, 40 noites, vai parar na caverna aí. Ele está lá na caverna e Deus chega para ele e fala: o que você está fazendo aqui? É como se Deus dissesse para ele: você está aqui porque eu te mandei ou porque você desistiu e fugiu para cá? Aí ele faz a mesma queixa, ele tem de novo, pela segunda vez, a justificativa do Senhor. E fala para ele: olha, Deus, de novo, teu povo foi desobediente, olha, tudo que o Senhor falou para eles não tem seguido suas leis e tal, e tal, e tal, e tal. E Deus não responde ele, mas Deus dá para ele mais uma ordem. E ele fala assim: você vai fazer tal e tal coisa. Vai lá, vai ungir o rei da Síria, você vai ungir Jeú, você vai ungir o teu sucessor. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que muitas vezes nós estamos preocupados porque Deus fez, mas o povo não entendeu o que Deus fez. Mesmo com tudo que o Senhor fez, com todas as manifestações dele, nós vimos que Israel continuou nos seus caminhos errados. Uma boa parte da nação disse: não, daqui para frente nós ouviremos e obedeceremos o Senhor. Mas as autoridades, aqueles que dominavam sobre a nação, ainda continuavam vivendo uma vida de idolatria e de pecado, Jezabel e Acabe. E aquilo fez com que Elias, dentro dele, se questionasse, como muitas vezes nós nos questionamos. Fala: Senhor, nós temos orado, o Senhor tem se manifestado, mas as coisas não têm mudado. O que tem acontecido, Senhor? E o que Deus aponta para nós aqui através de Elias? Ele fala assim: a obediência é a única coisa que eu quero de vocês. Vocês vão fazer somente o que eu estou mandando, somente o que eu estou ordenando para esse tempo. A nossa preocupação, quem sabe, nesses dias, meus queridos, não é de resolver os problemas, mas de apontar o caminho para uma geração que está vindo adiante de nós. Mas uma geração que talvez mais novos que nós aqui, que estão sendo levantados, e eles irem além do que nós fomos. Porque o apontamento profético de Elias diz que ele corrigiria essas coisas. A geração antiga estaria aliada com a geração mais nova. E a geração mais nova estaria aliada com a geração antiga. Isso daqui é dizer assim: o coração convertido um ao outro em plena unidade, em plena concordância em Deus, em pleno entendimento e aperfeiçoamento uns dos outros. Os mais velhos ensinando os mais novos sendo enriquecidos e enriquecendo os mais velhos. Isso é um apontamento para os nossos dias. Eu tenho visto muitos irmãos hoje em dia tendo dito assim: mas as nossas gerações estão se perdendo, os mais novos estão se afastando de Deus, eles estão pegando os caminhos mais fáceis. Mas o Senhor dá um exemplo assim que, olha, isso me deixa maravilhado com ele, porque ele fala assim: Elias, não desanima não. Eu tenho 7.000 que não se dobraram. Então ele fala assim: você não está sozinho, você vai ungir o sucessor, você vai ungir quem vai matar Jezabel. Você vai ungir quem vai acabar com com essa geração de idólatras, você vai acabar com essa geração promíscua que tem profanado o meu santo nome. Então, não se dê por vencido, não se dê por cansado, se fortaleça. Então, esse é um apontamento que Deus nos dá para esses dias. Nós não vamos desfalecer, porque apesar de nós estarmos, às vezes, no sentido num grupo menor, num grupo reduzido, em poucas pessoas envolvidas, em poucas pessoas que estão dispostas, ele está dizendo assim: olha, vocês não estão sozinhos,
Vocês não estão à mercê da sorte. E eu estou com vocês e estou preparando outros que estão nas cavernas, outros que estão nos lugares escondidos, outros que estão em Serepta, outros que estão em Keriate, entendeu? E é incrível porque quando nós vemos esses lugares, nós vemos que são lugares de preparação, lugares que o Senhor separou para coisas específicas. E ele tem separado nesse tempo uma geração que ele tem despertado, o qual muitos de nós não estamos vendo, mas ele está fazendo. E que nesse tempo de trombetas, nesse toque do chofar, a minha oração realmente é para que o Senhor rompa a nossa mente, rompa com o nosso entendimento, de forma que nós possamos entender que toda a vontade dele vai ser feita. Nós estamos somente à mercê da obediência dele. É isso mesmo, como Paulo colocou aqui, os remanescentes estão guardados. E eu falo assim como ele separou Elias para ele não ser, e aqui eu acho muito interessante a gente falar, ele separou Elias quando ele dá aquela palavra para o rei, ele separou Elias e afastou ele do rei para ele não ser contaminado, não ser comprado, para ele não ser, de alguma forma, que eu falo assim, ludibriado por o rei, por o espírito que agia na nação. Então, hoje o Senhor nos dá a palavra, o que nós fazemos? Fala a palavra que ele deu e deixa que o cumprimento é dele. Não queira explicar, não queira convencer, não queira trazer ela à vida. Simplesmente declare, porque nós somos boca de Deus, nós somos aqueles que declaram o que o Senhor está declarando. E à medida que nós nos colocamos nesse lugar de obediência, ele nos separa e nos guarda para cada etapa que ele tem preparado para nós. E eu creio que, independente de qualquer circunstância e de qualquer situação que estamos passando nos dias de hoje, como intercessores e homens e mulheres que têm se separado para o Senhor está separando aqueles que vão fazer parte das fileiras junto conosco para os dias do fim. Aqueles que vão estar dispostos a entregar sua vida, aqueles que estão dispostos a morrer pelo Senhor, aqueles que estão dispostos a fazer qualquer coisa para que a palavra dele seja cumprida. E para que a manifestação dele seja cada vez mais eminente, assim na terra como é nos céus. Sabe? Que Deus nos dê a graça da gente poder entrar nesse lugar de obediência, de entender que o que nós fazemos totalmente para Ele, dependemos totalmente dEle. E tudo que nós vamos fazer, temos que fazer no entendimento de que Ele é responsável por toda a palavra dEle. O que sai da boca dEle é responsabilidade dEle em cumprir. E eu sei que a gente tem pouco tempo, tem bastante coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu agradeço a Deus por Pode estar ficar com à vocês, vontade, por pastor, ainda ver está aí cedo. Pode ficar à a vontade, pode gente. liberar mais. É, não, que eu estou Assim, vendo o horário aqui, sedento, estou com acompanhando. fome e sede. Estamos com tempo. Ah, então tá bom. Continue aí. Porque quando a gente fala das questões de Elias, quando a gente fala desses apontamentos proféticos de Elias para os tempos do fim, muitas vezes nós queremos respostas rápidas, nós queremos soluções rápidas. Mas Deus não quer que a gente seja acelerado, Ele quer que a gente cumpra processos. Eu vejo assim, um homem o qual Deus deu uma autoridade como Elias, ele colocou num processo. E ele disse assim, olha, você não será o único, eu ainda vou trazer um que vai fazer coisas assim, mais extraordinárias até que se fez, que é Eliseu. Mas
ele fala assim: eu tenho algo específico para você. Você vai trazer à tona tudo que está escondido nessa nação e qual eles estão habituados e acostumados a viver. Então, ele é um ícone que traz um apontamento para as coisas que Deus precisava restaurar na nação, mas principalmente na mentalidade de um povo. É incrível porque quando você vê a história de Israel com relação à idolatria, ela, ela tem a ver com o antes e depois do Monte Carmelo. E quando eu estive em Israel, eu conversando com alguns estudiosos de lá, inclusive com o Rabino, e ele falou assim, ó, o povo judeu, a partir do Monte Carmelo, entenderam que toda idolatria era abominável ao Senhor e passível de morte. E por isso, a partir do Monte Carmelo, o israelita, o judeu, entendeu que eles não adorariam outros deuses a não ser Yahvé. E eles foram cativos para a Babilônia, eles foram, né, passaram por tantas situações, eles passaram por é, é, tantos problemas, eles passaram por tantas ocupações nesse tempo, mas eles não têm se dobrado à idolatria. E o que eu quero dizer com isso? Isso é um apontamento que, apesar das questões que eles passaram, eles não revogaram aquilo que eles declararam com sua boca. Eles declararam que eles seriam aqueles que serviriam ao único Deus. E mesmo os seus reis, mesmo os seus líderes, é, se dobrando a outros deuses e tudo mais, a maior parte da nação se manteve firme naquilo que eles entenderam em Deus naquele tempo e se mantém até hoje, entendendo que Deus é um só, é único e que não pode ser substituído por nenhum outro Deus. E aqui eu digo assim, isso diz respeito a uma mudança de mentalidade que houve no povo de Israel naquele dia a partir de uma ação de Deus. E eu falo assim que para os tempos do fim, a nossa maior desafio e a nossa oração deve ser: Senhor, muda a mentalidade do teu povo. Faz com que a nossa mente seja conectada com a mente do Senhor. Que é incrível porque o apóstolo Paulo fala assim: nós temos a mente de Cristo. E por termos a mente de Cristo, nós não somos contaminados com as coisas do presente século. Então, à medida que nós temos uma mentalidade formada em Deus, nós não vamos sucumbir às idolatrias do tempo presente. Hoje nós não servimos a imagens, a balaíns, nós não servimos a postes ídolos, mas muitas vezes nós somos contaminados por uma mentalidade idólatra com relação àquilo que nós sabemos, aquilo que recebemos, a unção que Deus nos dá, aos líderes que temos, às músicas que ouvimos, a adoração que fazemos. E essa mentalidade muitas vezes causa uma separação entre nós e Deus. Então, nós vivemos num tempo o qual o Senhor está dizendo assim, é um tempo de nos arrependermos e voltarmos para Ele. Para quê? Para que eu não fira a nação com maldição, como ele diz lá em Malaquias. Ele fala assim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele virá no espírito e no poder do Elias e trará o quê? Uma conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ou seja, essa mudança de mentalidade, essa conexão direta com Deus vai sarar a nossa terra. Ela vai trazer cura a uma nação, ela vai trazer cura a uma geração e a outras gerações. E aqui, numa mentalidade celestial, numa mentalidade que busca fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, acima da nossa vontade, acima do nosso entendimento, muitas vezes rejeitando aquilo que conhecemos e aprendemos, essa mentalidade é que vai
trazer o reino para nós. Essa mentalidade é que vai atrair o Senhor para nós e vai fazer com que nós comecemos a viver aqui, na terra como é nos céus. A nossa adoração será voltada para Ele. A nossa intercessão será voltada para Ele. As nossas petições serão voltadas para Ele. E toda a nossa devoção voltada para Ele. Não é esperando algo em troca, mas tendo uma mente firme de entregar tudo para Ele, independente do que vai receber. Isso é ter uma mente restaurada e ter uma autoridade do espírito de Elias. Uma mente voltada para o Senhor, transformada. Um espírito dobrado, contrito. Um coração disposto a servir ao Senhor em obediência, traz autoridade para operarmos no espírito de Elias. Eu falo assim, a igreja ainda não tem experimentado a plenitude de Deus, porque ainda nos falta obedecer ao Senhor. Nós ainda temos muitas estratégias, nós ainda temos muitos jeitinhos para fazer as coisas. E o Senhor tem nos chamado nos últimos tempos, assim, Ele tem sido muito específico para conosco. Eu não quero que vocês façam, eu quero que vocês sejam. Eu quero que vocês sejam como Elias era. Eu quero que vocês sejam como Eliseu foi. Eu quero que vocês sejam como João Batista. Voz do que clama no deserto, apainai o caminho do Senhor. Ele não estava preocupado com o que ele ia comer, com o que ele ia vestir. Ele estava preocupado em declarar uma palavra que apontaria para o Messias. Nada mais que isso. Viver em obediência, vivendo em negação das coisas da vida, das coisas do cotidiano, mas apontando para o Messias, para aquele que viria para restaurar todas as coisas. E esse deve ser, assim, o grito profético da igreja nesses dias. Apontar para a volta de Yeshua, para a volta do nosso mestre, para a volta do nosso soberano. E eu vejo, sim, que muitas vezes nós temos esquecido de que ele vai voltar. A igreja hoje, muita parte da igreja hoje ela tem se preocupado com o bem-estar, ela tem se preocupado com as conquistas dessa terra, mas nós temos falado pouco do grande e terrível dia do Senhor. Para Israel, para aqueles profetas de Baal, aquele foi o grande e terrível dia do Senhor. E Elias foi a ferramenta de Deus para aquilo. E o espírito de Elias, ele vem para apontar essas coisas na autoridade do Senhor para trazer juízo sobre a terra. Mas o juízo vem sobre a terra a partir de corações quebrantados e contristados em Deus, dispostos à obediência, dispostos a fazer a vontade dele incondicionalmente. Nada mais que isso. Não é só por nós clamarmos por juízo, não é só por nós clamarmos para que a justiça dele venha, que as coisas acontecem. Não, é com o nosso coração quebrantado e contrito, com o coração disposto a obedecer a ele, andando nos processos dele, é que vai trazer autoridade para que a nossa oração seja ouvida. Porque o maior apontamento para isso foi o próprio Jesus que nos deixou. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, se entregou por completo, e a palavra diz que a ele foi dada autoridade sobre os céus e a terra. E ele chega para os seus discípulos e diz assim, eis que eu vos tenho dado todo o poder, toda a autoridade. E ele fala assim, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, entendeu? Vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque eu tenho dado autoridade a vocês. O quê? Porque vocês têm feito aquilo que eu vos mando. Vocês têm sido obedientes, têm sido fiéis à minha palavra.
Então, queridos, assim, o que Deus tem nos ensinado nesse tempo é que nós não podemos ser apóstolos, profetas, pastores, mestres, não podemos operar nos ministérios que ele deixou para nós efetivamente se não formos obedientes a ele, incondicionalmente. Então, todo apontamento profético, toda autoridade profética, toda autoridade que vem dos céus, ela está condicionada à obediência. Entendeu? Não tem como sermos autoridade de Deus nessa terra se não formos obedientes a ele. Então, assim como Elias, assim como os profetas foram obedientes a ele, pagaram com suas vidas, muitos deles, né? Assim nós precisamos ser obedientes a ele. E principalmente, nós somos mais velhos, estarmos atentos ao Senhor, o que ele está comunicando para nós, ensinarmos à geração mais nova o que o Senhor quer deles. Queridos, nós estamos num tempo que, se nós não nos posicionarmos e apontarmos para os mais novos o caminho, a internet aponta, a escola aponta, a universidade aponta, a filosofia aponta, a teologia aponta, mas se nós, na autoridade, no aprendizado do Senhor, não nos colocarmos nesse lugar de apontarmos para eles através de nossa vida, e aqui é algo muito importante que nós precisamos ter, através da nossa vida, da nossa vivência, do nosso exemplo em obediência e reverência a Deus, é que nós vamos apontar o caminho certo pelo qual uma geração mais nova vai seguir. E à medida que nós vamos nos posicionando em Deus, nós vamos mostrando quem nós somos em Deus, através das nossas atitudes e da nossa vivência, vai despertar neles o interesse para aprender conosco esse caminho. A nossa obediência vai despertar a obediência deles. E isso vai trazer uma geração após outra que vai viver num caminho reto diante do Senhor e vai fazer com que as coisas possam ser restauradas e preparadas para que o reino venha e prevaleça sobre essa terra. Entendeu? Então, eu tenho visto que nesses dias o Senhor tem cobrado muito a gente, muito para esse lugar de arrependimento, esse lugar de obediência a Ele. Por quê? Porque Ele está falando, os sinais estão aqui, estão à nossa volta, tudo está acontecendo. As profecias estão se cumprindo na sua plenitude. Os apontamentos para os dias do fim estão mais do que sendo completos nesses dias. Quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo em Israel, para a gente olha para as coisas que estão acontecendo em nossa nação, para as coisas que estão acontecendo no mundo afora, nós só conseguimos ver Mateus 24, nós já conseguimos ver Mateus 25, nós conseguimos ver as profecias sendo cumpridas, entendeu? Então, o que que é isso? É o tempo que é hoje sendo abreviado cada vez mais e nos chamando para uma responsabilidade e para um posicionamento nele. Nada mais que isso. Não se distrair com as coisas dessa terra. Não se distrair com o que o mundo está oferecendo, com as facilidades dessa vida. Mas ter uma mente e os olhos focados nele, fixos nele, naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está comunicando. Sabe? E que Deus nos dê graça de vermos esse lugar, que Deus nos dê a graça de podermos estar posicionados nele. E nesse véspera de Yom Kippur, o qual o chofar está ressoando nas regiões celestes, e ele possa ressoar em nossos corações e abrir os canais de comunicação com o Eterno mesmo. E que o Senhor possa comunicar aos nossos ouvidos e mentes e externar em nossos corações aquilo que é a sua vontade para esse tempo. Para nós como intercessores, como servos, como
geração sacerdotal do Senhor nessa nação e nessa terra. Esse é um tempo crucial para nós, como servos de Deus e como igreja de Deus na terra. Então, que a gente possa se posicionar nesse lugar e estejamos prontos a ouvir e obedecer o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se vocês têm algum apontamento, alguma coisa aí a acrescentar, eu ficaria muito feliz em ouvi-los também. Sim, pode abrir o microfone, quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, quiser comentar algo. Fala, Antônio. Amén. Una de las cosas que bendigo la vida primeramente del pastor Ani. Amén. Y es una realidad, pues, sin obediencia no podemos hacer la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad humana de nosotros. Verdade. Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestro conocimiento y nuestro intelecto y no precisamos escuchar la voz de Dios. Elías escuchó la voz de Dios y Elías fue obediente. A pesar que Elías en su corazón muchas cosas no quería, él obedeció. Y bajo la obediencia hubo un principio fundamental sobre él, que fue la autoridad que el Señor otorgó. Porque Elías cuando escucha la voz de Dios y va ante el rey Acab a exhortarlo, porque su corazón se había desviado y estaban adorando a los dioses, y la idolatría es abominación delante del Señor. Elías se queda allá y después sale, Verdade. porque el Señor le da una voz, porque el Señor alertó a Elías porque su vida estaba en peligro y le dijo, vete. Y se fue al arroyo y fue a la cueva, allí recibió también el sustento y también podemos ver que luego Elías, obedeciendo la voz de Dios, le dice que le he dado orden a una mujer que te sustente. Y más allá de Elías escuchar la voz de Dios, tenía autoridad y cuando llega a casa aquella mujer, la viuda de Serepta, Elías allí en ese entonces le entrega una promesa a aquella mujer y le dice que le debe de comer y que su alimento, su tinaja no iba a escasear. Estando allí, Elías, siendo suplido en sus necesidades naturales, Elías estaba siendo obediente a la voz de Dios. Pero aquella mujer ciertamente reconoció a Elías como un profeta, como un varón de Dios. Sim. Y sobre aquella mujer vino algo que dañó su corazón, que fue la muerte de su hijo. Y Elías le dijo, dame a tu hijo. Y se lo llevó a su cuarto y se posó sobre él 3 veces. Y le dijo, Señor, la mujer que me has mandado que sustente hoy está padeciendo por consecuencia de la muerte del hijo. Y Elías oró y se inclinó 3 veces sobre aquel niño y le pidió al Señor que el alma de aquel niño volviera al cuerpo. Y el Señor concedió. Ahora, Elías generó una autoridad conforme escuchaba la voz de Dios, pero Elías, en el proceso que no era ni para él, sino para aquella mujer que lo había sustentado, con gratitud le pidió al Señor que obrara sobre ese niño. Y el Señor obró. Y Elías, a pesar que huyó, el Señor nunca abandonó a Elías, porque Elías fue más obediente. Y es que nosotros todos los días tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Amém. Es lo que quería aportar. Aleluia. Amém. Glória a Amém. Deus. Que bom que você entendeu, Antônio. Você está entendendo o Nossa, que o Espírito Santo está falando nesses dias, né? Sobre glória a obediência. Deus. Aleluia. Amén, amén. Glória a Deus. Sim, Pastor Marcos, quando o senhor falou a respeito dos profetas que estão vivendo dias assim de enfermidades, né? A igreja, a gente vê que tem um espírito de enfermidade realmente sobre a igreja.
E eu vejo assim, esses dias o Senhor falou comigo algo sobre Elias, né? Que essa semana eu estava com pneumonia dentro de casa e eu falei, Senhor, mas eu tenho que fazer, eu tenho cursos, né? Que eu dou curso na igreja, eu faço trabalhos com mulheres. Aí o Senhor falou assim, eu quero te fazer como Elias, vou te pôr na caverna. Hoje, quando o Senhor falou sobre isso, eu falei, Deus, é resposta. Porque, assim, como que o Senhor, né, ele testifica? Porque eu falei, Senhor, mas como que eu posso ficar? Ele falou assim, eu estou cuidando de você, eu estou te dando livramento. Então, sim, gratidão pela palavra, né? Gratidão, porque eu sei que nós estamos realmente vivendo os tempos, né, de estar em obediência ao Senhor, obedecer. E o Senhor falou para mim, filha, somente obedece. Melhor obedecer do que eu sacrificar. E Amém. eu louvo a Deus pela, né, pela palavra, e sim, deu como flecha ao meu coração nessa noite. Gratidão. Amém. Amém. Paulinho, e aí, meu irmão? Boa noite. Que Shalom, alegria ter paz. você aqui com a gente. Amém. É interessante, né? Essa questão tanto da questão das trombetas, quanto a questão do Yom Kippur, né? Porque as trombetas anunciam a questão do arrependimento, né? A questão de Elias anunciar para o povo se arrepender, né? Dos altares de Baal. E, ao mesmo tempo, o Yom Kippur, que é o dia terrível, né? Que é o dia da expiação, porque visto como também o dia do juízo, ao mesmo tempo é o dia que se expia os pecados, é o dia onde se Mesmo. torna aqueles que estão com uma escarlata mais branca do que a lã. E Malaquias, que foi o texto que o pastor Anchieta trouxe, né, também, fala muito bem sobre isso, né? No início ele começa a falar sobre o julgamento, depois ele começa a falar também sobre a alegria da vinda do Senhor, né? Então, essa espada de dois gumes, né? Onde existe o juízo, mas também existe a salvação, a redenção. E Elias caminhava sobre isso, né? Sobre o juízo de Deus, sobre aquele povo, mas ao mesmo tempo sobre a promessa de restauração de Israel, né? Sim. Então, é você caminhar ouvindo, discernindo e o teu coração do Senhor, né? O coração seja de juízo para juízo, seja de misericórdia para misericórdia, e de alegria, porque o Senhor também está trazendo aquilo que precisa ser trago, né? E a redenção vai vir, porque a obra é dele, é ele quem faz, e o máximo que nós podemos fazer é contribuir, né? Ser instrumento, contribuir para aquilo que ele vai realizar. Amém. Amém. Aproveitando isso que o Paulinho falou, Pastor Marcos, me ajuda a entender, porque estou estudando muito, né, a respeito de Elias nesses dias, e até pegando um gancho que o Paulinho falou, né, do julgamento, do dia do juízo, mas que também é um tempo de juízo, mas também de misericórdia, né? Também de alegria, né? Porque o Senhor virá. Ah, porque assim, o capítulo de 1 Reis 18, ele começa falando, Deus falando para Elias, né? Volta, vai se apresentar lá para Acabe e Isso. profetiza, né? Porque entrega a mensagem que eu estou enviando chuva para a terra. Então, era uma mensagem de misericórdia, de alívio, né? Mas a Isso. primeira coisa que a primeira coisa que Elias faz quando ele encontra Acabe é dizer: olha, reúne o povo lá no Monte Carmelo, e ele orou para os céus e Deus derramou foi fogo, não foi chuva.
E eu fiquei, Deus, como assim? Como assim? Primeira, o senhor disse que ia mandar chuva, mas a primeira coisa que Elias fez foi orar para Deus derramar fogo. Parece que é mais ou menos essa duplo sentido do juízo, não é? É alguma coisa assim? Porque, na verdade, o que a gente vê? Antes que venha a graça, tudo aquilo que não é dele precisa ser aniquilado. E esse aqui é o ponto principal das questões. Nós estamos dispostos a receber a graça e o favor, mas não estamos dispostos a receber a força do poder dele, o juízo dele aplacado sobre nós. Então a palavra de Deus diz assim que ele é fogo consumidor. Porque o fogo, e lá no livro de Malaquias, ele fala assim: ele virá como o fogo do Ourives, que vai purificar as coisas. Então, o fogo ele vem para trazer aniquilação aquilo que não é dele, para que depois venha a água, ou seja, que ele venha a trazer a produtividade para a terra. Uma terra que é queimada, que é disseminada toda a impureza dela, quando chove sobre ela, a planta que vem viçosa. Então, o que acontece? O fogo vem, limpa, purifica, para preparar-nos para aquilo que ele tem a depositar em nós, para que o fruto seja realmente um fruto verdadeiro e um fruto puro, não contaminado. E dentro disso, e esse aqui que você citou é um exemplo muito forte que Deus dá, porque é bem o que você falou. Bom, ele falou para Elias avisar que ele ia trazer chuva de novo sobre a terra, mas peraí, ele vem com fogo primeiro? Sim, ele veio e manifestou seu poder, ele aniquilou todas as coisas que abominavam ele para que depois ele viesse com graça. E aqui eu digo algo: não vamos nos assustar, não vamos ficar desesperados quando nós ver as coisas descambando vindo toda à tona, a sujeira sendo exposta, as coisas sendo colocadas à tona, Deus trazendo juízo e as coisas parece que virou tudo e que tudo foi por água abaixo. Não. Isso aqui é Deus aniquilando aquilo que não é dele. Eu falo assim: o outeiro será rebaixado, né? E as depressões serão preenchidas, ou seja, o que acontece para essas coisas? Ele precisa causar um rebuliço, precisa tremer tudo, precisa sacudir as coisas, entende? Então as coisas precisam sair do seu lugar de conforto. As coisas não podem ficar da mesma maneira, porque para que a graça dele seja manifesta, a terra tem que estar preparada. Pastor, na hora eu consegui associar, porque antes das eleições, né, essas últimas eleições para presidente do Brasil, a gente estava ouvindo muitas palavras proféticas, né? E nós, como igreja brasileira, a gente estava surfando na crista da onda, né? Nossa, é agora! Tava. É agora que o Brasil vai ter a maior economia, agora que a igreja vai enviar missionários para as nações. E ai, a gente estava, né? Todos Vai, inflados, assim, achando, meu Deus, é agora. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. E aí, de repente, Deus manda fogo. Ai, Jesus. E a gente fica sem entender. Como assim, sim. Deus? Ué, não teve como não associar isso. E E é, assim, eu vejo, deixa, pastor Marcos, trazendo assim para aquilo que a gente está vendo na nossa nação Brasil, essas queimadas que houve, quantas coisas que foram feitas na terra da nossa nação Brasil, derramamentos de sangue, profanações, tantas coisas que aconteceram desde quando foi, né, colocado o nosso o presidente, né, que entrou, né, que foi aberto os portais. Então, assim, veio essa maldição, eu falo assim, que veio como maldição na terra. O fogo veio para quê?
Eu vejo que esse fogo, foi o homem que colocou. Eu vejo assim, Deus permitiu o fogo, sim. O fogo, até em Portugal também, que houve aquele fogo ali. Eu Sim. vejo que o fogo ele veio limpando, tá? Ele veio limpando. Agora está vindo a chuva. A chuva vai fazer brotar. Aonde houve, abundou o pecado, vai abundar o que? A graça. Eu vejo assim que com os meus olhos espirituais, eu vejo que essa terra que foi queimada, esses lugares que o povo está pensando assim, foi assolado, não vai nascer mais, é onde vai nascer mais plantas, é onde vai ter mais animais, é onde vai ter mais prosperidade, sim. Porque assim, eu creio que as nossas orações caiu agora numa terra que está sendo preparada para que essa semente que a igreja tem orado, tem jogado, né, vai ser semeada para esse tempo agora profético do avivamento. Bem, O que que eu vejo, irmã? Assim, quando a gente fala, principalmente dessas situações que a natureza tem passado aqui na nossa nação, enchentes excessivas, né? Problemas como deu no Rio Grande do Sul, as queimadas que assolaram o país todo, eu vou dizer para vocês, não tem a ver simplesmente com esse tempo presente, mas tem a ver com todo um histórico que nós, como nação, estamos depositando sobre a terra, entendeu? E eu vou dizer assim, desde governos anteriores, mentalidades anteriores da igreja, entendeu? Com relação a governantes de antes, até da nossa idolatria com relação ao governo anterior, o presidente que saiu, entendeu? Isso tudo está sendo provado. E eu vejo, sim, essa questão de como Deus está permitindo essas queimadas, essas coisas, para mostrar a nossa impotência e a nossa inoperância diante daquilo que ele permite. Entende? Então ele está dizendo assim: olha, não depende de vocês, depende de mim e eu faço as coisas na hora que eu quero, da maneira que eu quero e como eu permito, as coisas vão acontecer. E isso eu digo assim, porque à medida que essas coisas têm acontecido na natureza, também dentro do nosso meio cristão, tem acontecido escândalos, tem acontecido divergências muito expostas, tem acontecido, tem vindo à flora pecados, nossa, que você nem imaginava que tivesse acontecendo em lugares, em igrejas, em denominações, em pessoas, entendeu? Ou seja, Deus está falando assim: olha, eu purifico a terra primeiro, mas eu quero purificar o coração de vocês. Entende? E esse apontamento Deus está dando, porque à medida que ele fala assim, que a terra geme e chora, e ela espera a manifestação dos filhos de Deus, ele está falando assim: toda a natureza foi submetida ao pecado, foi submetida aos juízos, por conta do nosso posicionamento errôneo diante de Deus, por nós termos nos afastado de Deus. Porque lá no Éden nós dominávamos sobre todas as coisas e a natureza ela estava tendo seu curso normal, porque ali o homem vivia em obediência e em reverência a Deus. Por conta da nossa queda e dos nossos achismos e o nosso entendimento, porque o que aconteceu no Éden foi o homem buscando entendimento que não pertencia a ele, entendeu? Ele foi buscar algo, ele deu ouvido àquilo que era o anseio de Satanás para o homem, não de Deus para o homem. Mas ele ficou curioso, entende? Ele sucumbiu à curiosidade. Por conta disso, a natureza padeceu. E hoje a natureza padece, entendeu? Porque nós, como igreja, ainda não estamos arrependidos o suficiente. E isso é dolorido a gente falar isso, irmãos. Mas nós, como igreja, não achamos um lugar ainda de arrependimento e quebrantamento em Deus, a ponto de transformar as coisas que estão à nossa volta. E é para isso, e eu digo assim, Deus está nos chamando para esse tempo, sabe? E eu acredito que esse entendimento também que Deus tem trazido a nós como igreja brasileira nesses últimos anos, dos apontamentos, como ele trabalha com Israel, das festas com Israel, das celebrações de Israel e como ele trata com o povo de Israel, eu vejo assim, Deus trabalhando conosco como nação muito parecido com como ele tem trabalhado com Israel.
E por quê? Porque nós sabemos que há promessas para nossa nação, assim como tem palavras que ele deu à nação dele. E a nossa nação, na sua estrutura, na sua fundação, tem tudo a ver com o povo de Israel. Entende? E nós estamos descobrindo isso. Mas à medida que nós vamos descobrir a nossa herança em Deus, como povo dele, nós também vamos descobrir os juízos e as cobranças que Deus tem com relação a nós, à medida que vamos entendendo o que ele quer de nós. E não vamos colocando em prática. Okay? Então, isso eu assim que hoje nós entendendo isso, cada um que consiga entender isso, tem que passar ao outro sem medo. Tem que chamar a atenção do outro de forma a trazer ele para junto e se alinhar junto e falar assim, olha, estou entendendo isso aqui em Deus. Nós precisamos nos arrepender. Porque eu digo bem assim, ó, não foi o mundo que pecou, tá? Nós não vivemos na situação que vivemos hoje, como nação, e passamos pelas coisas que temos passado, porque o mundo pecou. Não, porque o mundo já é maligno. Mas nós passamos pelas situações porque nós nos deixamos levar pelos desejos do nosso coração, pelas nossas ambições, pelas nossas idolatrias internas. E aí Deus falou assim: tá bom, vocês não estão entendendo, então vou deixar vocês sofrerem para que vocês entendam. Vou isolar vocês daquilo que vocês acharem que vocês estavam, como diz Ivonete, na crista da onda e vou colocar vocês no deserto agora. E eu vou alimentar vocês conforme a minha vontade, dentro daquilo que eu tenho a porção para vocês a cada dia, e vocês vão ter que engolir seco a cada dia as coisas pelas quais vocês vão passar, sabendo que eu quero tratar vocês como nação. E isso para nós, como igreja, é muito difícil de aceitar hoje. E eu vejo muitos irmãos intercessores que até começaram a questionar muito Deus e alguns apostataram da fé por conta que as orações deles não foram atendidas e eles estavam entendendo que Deus ia virar a mesa, entendeu? Mas Deus já tinha virado a mesa antes de a gente prestar atenção, entendeu? E é esse lugar que nós precisamos, como nação, nos arrepender, nos colocar nesse lugar e dizer: Deus, nós pecamos. Nossos pais pecaram. Mas daqui para frente, como o Paulo falou, como no Yom Kippur, assim como vem os juízos, vem a tua graça. Então, aonde também tem a tristeza e o peso do juízo e o poder, a severidade dele, vem a graça dele e a libertação para um tempo futuro de descoberta nele, sabe? De entendimento nele, de uma visão nova de como viver para ele, de como servir ele com interesse de coração. Doutor, eu tô assim, murchinha, murchinha. Senhor Jesus, como nós precisamos nos arrepender. Eu fui muito mexida, muito impactada por essa mensagem que Deus trouxe para nós hoje. Estamos muito gratos por esse tempo e queria que o Senhor orasse por nós, né, para que o Senhor nos desse essa, oh Deus, essa resposta, né, que Ele quer, né, nos trazendo essa revelação, esse entendimento, que nós possamos dar essa resposta a Ele nesses dias. Amém. Aleluia, Jesus. Deus, Aleluia. nós nos colocamos diante de ti, Deus. Nós sabemos que tu és um Deus severo, um Deus justo, um Deus que não negocia as coisas. Oh, Espírito Santo. E quantas vezes nós temos negociado, Senhor, no cumprimento das suas leis, nós temos tentado negociar na obediência, Deus. Às vezes temos sido como filhos mimados, tentando espernear para ver se conseguimos as coisas sem obedecer. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa noite
aqui eu, junto com meus irmãos, Senhor, nos queremos colocar nesse lugar de arrependimento diante de Ti, Senhor, de contrição em nossos corações. E dizer que nós estamos dispostos a viver a Sua vontade para nós e obedecer. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil te obedecer. Dura coisa é andar diante de Ti em obediência, Senhor. Oh, Deus. Mas a Tua palavra nos aponta que à medida que nós obedecemos, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos fortalece para ficarmos e permanecermos neste lugar. Amém. Então, essa é a oração que eu faço pelos meus irmãos hoje. Amém. Assim como o Teu Filho orou pelos seus discípulos naquela oração do capítulo 17 de João. Ele disse assim: Senhor, eu oro por eles aqui, mas oro por aqueles que virão depois deles. E ele ora ao Pai, e o teu filho orou e disse assim: eu não vou pedir que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal. Amém, Jesus. E essa é a minha oração para os meus irmãos hoje, essa oração para nós como igreja, para a minha vida, Amém, Senhor. Pai. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra de nos afastarmos de Ti. Sim. Nos livra, Senhor, de estarmos distante do Senhor. Oh, sim, Deus. Ó Senhor, mas nos fortalece dia após dia. Nos edifica em Ti, Senhor, e faz com que nós possamos ser firmes, ó Senhor, sermos constantes no Senhor. Sermos aqueles dispostos a andar em obediência a Ti, porque apesar, Senhor, do peso, apesar da dificuldade, a obediência é a melhor coisa que podemos ter com o Senhor. Porque é dentro da obediência que nós alcançamos a intimidade e o relacionamento com o Senhor. Então, eu oro para que o Senhor nos coloque um coração de servo, um coração submisso cada dia, um coração obediente, disposto a viver, a ouvir, a obedecer e principalmente a ser servo seu acima de todas as coisas. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que eles sejam fortalecidos, ó Deus, assim como o Senhor fortaleceu o teu servo Elias Sim, e Deus. preparou ele para aqueles dias que viriam, para os apontamentos que o Senhor tinha através da vida dele e a autoridade que o Senhor estava derramando sobre ele. Sim, Deus. Assim também o Senhor nos fortaleça e fortaleça cada um dos meus irmãos. E que eles possam descobrir na sua caminhada e dentro desse processo, dia após dia, a sua vontade para esse tempo. E ouvir do Senhor aquilo que o Senhor está comunicando para cada um e para cada situação, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, pastor. Alguém que abre o microfone aí para agradecer? Isabel. Amém. Quero agradecer, viu, pastor? Obrigada. Deus Aleluia. continue abençoando o Senhor com Amém. essa sabedoria e que nós possamos estarmos em obediência cada dia. Amém, Jesus. Amém. Pôr Glória. em prática aquilo que ouvimos. Aleluia. Glória a Deus. Quero Obrigado, agradecer. meu amigo. Obrigada, pastor. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Sim, Isabel. Quero agradecer a oportunidade de poder estar nesta mesa e entender aquilo que o Pai tem estado a trazer ao meu coração. Amém, Quando Jesus. se vê situações de fogo, que é uma situação de purificação, as águas como um sinal de lavagem, e que isso continue a acontecer nas nossas vidas, porque precisamos ser purificados e lavados. Obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, como desejo para a minha vida e da minha família. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Paulinho. Deus abençoe. Obrigada, pastor Marcelo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Vonete, Anchieta.
Um abraço na família. Saudade de vocês. Aleluia. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Marcos. Deus abençoe, que o Senhor possa frutificar tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos e possa dar muitos frutos. Obrigado por nos servir aqui nessa mesa. Amém. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço ao Senhor, sabe, por poder estar também sendo edificado por cada um dos irmãos que aqui está e poder também partilhar um pouquinho, né, do que Deus tem para nós nesse tempo. E alegra o meu coração porque nesses momentos eu vejo que Deus tem mesmo separado muitos aí que estão buscando a Ele, porque às vezes a gente também fala como Elias fala, Senhor, tá difícil aqui, ó. Parece que as coisas não acontecem, parece que a gente não vê, e o que está acontecendo? E nessas horas a gente se alegra em Deus, porque é Ele fortalecendo as nossas vidas, dizendo assim, olha, tem mais, tem muitos outros que estão sedentos pela minha palavra, estão buscando e orando uns pelos outros. E que Deus possa estar fortalecendo a cada um de vocês. Obrigado mesmo por esse tempo, Aleluia. Amém, pela amém. disposição de vocês em estar aí ouvindo a gente, tá? Aleluia, aleluia. Fernanda, que bom que você está aqui hoje. Deus abençoe. Sim, pastor, são pessoas assim, né, que Deus está escondendo cada um no seu riacho, sustentando, e a gente se junta aqui para ouvir esses ministros proféticos, para entender o que Deus está falando nesses dias, e realmente a gente tem ouvido, né, sobre esses apontamentos, e glória a Deus pela sua vida. Obrigada, Deus abençoe você. Obrigado, querido. Um abraço, gente. Shalom, shalom. Deus Shalom, abençoe. shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom. Deus Shalom, abençoe. shalom. Deus abençoe.